Graça e paz, queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, sejam bem-vindos ao nosso encontro com a Palavra de Deus. Nesse Dia dos Pais, nosso desejo de que todas as famílias estejam experimentando comunhão, amor, fraternidade, uma amorosa relação, principalmente nos círculos familiares, e que a graça e o poder de Deus estejam mediando todos esses relacionamentos. Para falar hoje do Dia dos Pais, nós vamos voltar àquele texto de Abraão e do seu sacrifício. Mas vamos fazê-lo a partir de uma reflexão de três movimentos que podemos ter com relação às nossas vidas, aos nossos lares, à nossa fé de um modo específico. Estou falando de sacrifício, fé e graça divina. São três aspectos que estão ali naquele texto e que muitas vezes nós podemos nos fundamentar para a nossa vida diária, para os nossos desafios, sobretudo os desafios relacionados à nossa vida, ao nosso trabalho, à nossa preocupação com o sustento, a educação e principalmente o cuidado nos nossos relacionamentos familiares. Vamos a este texto, que é um texto rico em história, rico em teologia, rico em manifestações que possam nos ensinar muito. Ali nós temos, né, no livro de Gênesis, no capítulo 22, esse relato muito curioso, porque nos leva a pensar que, de algum modo, né, porque Deus tenha pedido a Abraão algo tão desafiante, né? Vamos ler novamente o texto. Tomou Abraão a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos. Quando Isaque disse a Abraão: Meu pai, eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto, e seguiam ambos juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar, sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar em cima da lenha, e estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão. Ele respondeu: Eis-me aqui. Então lhe disse: Não estendas a mão sobre o rapaz e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porque não me negaste o filho, o teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres e entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. Amados irmãos e irmãs, este texto é muito comentado nos círculos teológicos porque nos faz pensar: se Deus é bom, por que pediria algo tão doloroso para Abraão? Se Deus é bondoso, por que Deus provaria a fé de modo extremamente profundo, né? Se Deus é bom, por que Deus incorreria, né? Ou tentaria Abraão para fazê-lo justamente cometer um pecado, uma aberração que na época dos povos primitivos, né, ali na época de Abraão, era comum o sacrifício de crianças e uma das coisas mais abomináveis para a fé do povo de Deus, né? Então, as interpretações são diversas, a maneira de tentar ler esse texto são diversas, mas algumas coisas nós podemos trabalhar aqui, algumas coisas nós podemos aprender desse texto, algumas coisas nós podemos destacar. A primeira delas é de que muitos de nós, né, temos, né, uma compreensão da nossa vida e principalmente da nossa vida de comunhão com Deus na ideia de um conceito religioso que a gente precisa ter muito cuidado, que é a noção de sacrifício. A palavra sacrifício, né, na sua acepção, um ofício sagrado, né, aquilo que é feito
para uma divindade, é preciso ser levada em conta com muita cautela, principalmente por nós, porque precisamos recordar na nossa tradição teológica, na nossa tradição litúrgica, duas coisas muito importantes. Ao longo da história do povo de Deus, o sacrifício ele tinha um sinal expiatório. Um pequeno animal ou um animal maior, uma pomba, talvez, quem sabe, uma ovelha, eram sacrificados, né, para justamente, né, uma vez por ano, tomar o lugar do pecado das pessoas, né? Então, era uma vítima sacrificial que era colocado para resgatar, né? Redimir a pessoa perante Deus. Mas, a partir de Cristo, né? E o entendimento, principalmente do apóstolo Paulo, nós entendemos, os cristãos entendem que aquele sacrifício imperfeito, precisando ser repetido todos os anos, foi substituído por um único sacrifício suficiente, que é a morte de Cristo na cruz por nós. Advindo disso, é preciso que nós cristãos tenhamos muita cautela com a noção de sacrifício, né? Constantemente a gente ouve, né, principalmente nos ambientes de trabalho, economistas, o governo, frequentemente, quando precisa tomar medidas impopulares, as pessoas usam muito a palavra sacrifício. Né? Você tem que se sacrificar. Você tem que se sacrificar para criar a sua família. Você tem que se sacrificar no trabalho, trabalhar mais horas. Muitas vezes a vida, as pessoas e até mesmo a noção de paternidade ou de paternidade, a nossa condição, nos impõe a ideia de sacrifício. Eu preciso me sacrificar. E muitas das vezes isso precisa ser atenuado, pensado com responsabilidade, com cautela, porque na época de Abraão, e muitas interpretações colocam assim, o sacrifício que é colocado para Abraão, que alguns pensam ser um teste, mas que outros pensam, né, que é justamente uma influência perversa de outras religiões. Na época de Abraão, algumas famílias sacrificavam alguns de seus filhos, procurando obter sucesso financeiro. Há indícios, registros históricos, antropológicos, há até uma representação dessa divindade, e eu não gostaria de falar aqui, né, justamente como era esse sacrifício, dada o espetáculo de horror, né, e que justamente isso deveria ser banido, não deveria nem ao menos se mencionar em Israel. Assim também, eu quero te dizer que quando nós entregamos a nossa vida a Cristo, quando nós buscamos a Deus, nós precisamos entender de que não é mais necessário sacrifícios. Ao contrário, precisamos substituir o sacrifício pela fé. Você há de lembrar que na história do povo de Deus, principalmente o ministério profético, os profetas costumavam muitas das vezes chamar a atenção do povo. É melhor misericórdia do que sacrifício. É melhor misericórdia do que um jejum que não agrada a Deus. Portanto, queridos irmãos, você não precisa levar uma vida sacrificada para sustentar seus filhos. Você não precisa levar uma vida sacrificada, sacrificial, para buscar seu sustento, para vencer na vida, para corresponder aos desafios, para ser uma pessoa relevante no seu lar, na sua vida. Você não precisa se sacrificar, né? Porque a partir de Cristo nós vivemos a dinâmica da fé e principalmente a dinâmica da graça. Portanto, queridos irmãos e irmãs, devemos sempre confiar no grande amor de Deus. Deus não é um Deus de sacrifícios. Deus não queria sacrifício de Abraão. Deus não quer nossos sacrifícios, porque o sacrifício que havia de ser feito já foi feito na cruz do Calvário. Deus quer que confiemos com fé na sua graça e no seu poder de provisão, para que possamos ser capazes de responder a todos os desafios. A pergunta do filho de Abraão, a pergunta de Isaac para ele, meu pai, onde está o cordeiro? Né? É a pergunta que talvez
todos os pais ouvem de seus filhos, né? A respeito de alimentos, a respeito de algum brinquedo, a respeito de alguma coisa. Cada pai sabe como é doloroso o filho pedir por algo e não ter como adequadamente oferecer. Mas é muito importante de que você esteja tendo a certeza de que, assim como Abraão disse para Isaque, Deus proverá. Você pode dizer para os seus filhos, você pode dizer para o seu coração, você pode dizer para o seu cônjuge, você pode dizer na ocasião dos seus desafios, Deus proverá todo o necessário. Tem pressões no trabalho, tem dificuldades no lar, tem situações com as quais você tem dificuldade de lidar, e todos nós temos essas angústias. Diga como disse Abraão, Deus proverá, né? Isaac olha o cutelo, olha a madeira, não vê o cordeiro e pergunta, mas se vamos fazer um sacrifício a Deus, aonde está o cordeiro? Assim também, ao longo da semana, tantas coisas faltam, tantas coisas nos oprimem, nos pressionam, e aí você não tem que se sacrificar. Você não tem que ficar angustiado, você não tem que carregar o peso sozinho das dificuldades, das pressões, das angústias, desse mundo delicado, dos problemas que você enfrenta no seio da sua família. Deus proverá o necessário, Deus susterá, Deus dará graça, Deus dará força, Deus fará com que os dilemas familiares se resolvam, Deus proverá. Não olhe para o que falta, não olhe para o que te angustie, mas olhe para aquilo que Deus é capaz de fazer. Porque, queridos irmãos, o que nós vivemos, né? Principalmente nós que somos herdeiros, fomos adentrados na grande família da fé a partir de Abraão, né? Fomos enxertados nessa família da fé. E por meio da fé de Abraão, né, ele que não conhecia a graça, porque ainda vislumbrava a provisão, ainda vislumbrava o sacrifício de Cristo, mas nós que conhecemos, devemos sempre superar a noção de sacrifício e trocá-la pela graça. Não é mais necessário o sacrifício, porque pela graça Deus te susterá. Pela graça divina, você alimentará seu lar, você conseguirá o necessário. Pela graça divina, você responderá a todos os desafios, sejam profissionais, familiares, pessoais, emocionais, todos serão respondidos pela graça de Deus. É por isso que o texto em questão também tornou-se, na interpretação de muitos teólogos, um alerta para o povo de Deus. Não é necessário sacrificarmos nem a nós, nem aos nossos filhos, nem a nossa família para sustentá-la. Veja que, muitas das vezes, a gente precisa trabalhar mais, muitas das vezes fazer alguma coisa aos domingos. Não há nada de errado com isso, porque a nossa vida, muitas das vezes, nos pede isso, né? Em alguns momentos precisamos trabalhar um pouco mais, virar horas, liberar serviço que está acumulado, mas é muito importante você entender que não é necessário sacrifícios para você responder. Está passando por um momento difícil, tem muitas demandas, muita pressão, não sabe como vai sustentar seu lar, não sabe como vai responder ao trabalho. Pense na graça de Deus, faça suas orações, coloque nas mãos de Deus. Não é o nosso demasiado esforço, mas é a nossa confiança com fé na graça e no poder de Deus que faz com que sejam provisionados todas as respostas para os nossos dilemas. Então, queridos irmãos e irmãs, especialmente aos nossos pais, às nossas irmãs que fazem o papel também de pais, porque são o arrimo e o sustento das suas famílias, descansem na graça divina. Tenham fé no poder provisionador de Deus e não se sacrifiquem. Confiem, entreguem suas vidas, seus filhos, seus lares, seus desafios, que Deus proverá.
Vamos ouvir o cântico e nos prepararmos para o nosso momento de intercessão. Pai de amor, gosto tanto de ti. Pai de amor, gosto tanto de ti. Te amo, te quero e prostrado te adoro. Pai de amor, gosto tanto de ti. Meu Jesus amoroso, tu és. Meu Jesus amoroso, tu és. Minha alma já limpaste, o Espírito enviaste. Meu Jesus amoroso, tu és. Santo Espírito Consolador, Santo Espírito Consolador, tu nos santificas, em nós sempre habitas, Santo Espírito Consolador. Pai de amor, gosto tanto de ti. Pai de amor, gosto tanto de ti. Te amo, te quero e prostrado te adoro. Pai de amor, gosto tanto de ti. Meu Jesus amoroso, tu és. Meu Jesus amoroso, tu és. Minha alma já limpaste, o Espírito enviaste. Meu Jesus amoroso, tu és. Santo Espírito Consolador, Santo Espírito Consolador, tu nos santificas, em nós sempre habitas, Santo Espírito Consolador. Graças a Deus, queridos irmãos e irmãs, vamos interceder, colocar nossas vidas, nossos desafios, nossas necessidades, nossas famílias, nossos lares, tudo para que o bondoso Deus, por meio da sua imensa graça, possa nos suster e nos prover de todo o necessário. Deus querido e santo, Pai bondoso, nossa gratidão, nosso louvor ao Senhor, ó Pai, porque tu sempre nos provê, o Senhor sempre nos sustenta. Nós, em muitas circunstâncias, ó Pai, levamos nossas vidas com muita dor, com muito sacrifício, mas parte dele, ó Pai, é porque ainda não nos descansamos suficientemente na tua graça, na tua provisão e no teu imenso amor. Pai, nós apresentamos os nossos desafios, os nossos desejos, os nossos sonhos. Apresentamos também, ó Pai, as demandas que sobre nós vêm, demandas oriundas dos nossos filhos, dos nossos lares, dos nossos cônjuges, demandas próprias da nossa vida, do nosso trabalho, coisas que precisamos responder e corresponder ao Pai, e que em muitas circunstâncias nos fatigam, nos sobrecarregam, nos preocupam e nos angustiam. Também apresentamos diante do Senhor nossos medos e temores, ó Pai, de não sermos capazes de sustentar nossos lares,
de sustentar, Deus querido, os desafios da nossa vida, do nosso trabalho. Tudo te apresentamos, Senhor, e pedimos, provê, Senhor, como sempre o Senhor tem feito até aqui. Acalma, abençoa os nossos corações e que possamos, com fé, alegria, buscar sempre o nosso sustento. Trazer sempre a palavra amorosa e passar aos nossos familiares a confiança, a fé e a certeza de que, no momento certo, o Senhor proverá aquilo de que precisamos. Assim o Senhor nos abençoe, assim o Senhor abençoe todos os relacionamentos, assim o Senhor abençoe hoje pais e filhos e toda a nossa igreja, para que nós deixemos todo o sacrifício de lado para uma vida de fé e de provisão debaixo da tua graça, em nome do teu Filho Jesus. Amém. Queridos irmãos e irmãs, que Deus abençoe toda a nossa comunidade, toda a nossa família, em especial os nossos pais e aqueles que, não sendo pais, fazem o papel de pai com amor, carinho e dedicação. Que Deus nos abençoe a todos. Amém. Pai de amor.